Quando você cresce em ambiente selvagem, a lei que predomina é a lei da selva. A quilômetros de distância da civilização, aldeias sobrevivem dividindo seu espaço com os maiores e mais perigosos animais do mundo há centenas de anos. Predadores cruéis e herbívoros vorazes que eliminam qualquer obstáculo em seu caminho ensinaram aos seres humanos que o jardim de infância da Mãe Natureza pode se transformar em um filme de terror quando vidas são perdidas. Os homens Maasai crescem aprendendo a respeitar os animais, porém, quando eles atacam seu gado ou algum de seus companheiros, todo respeito se converte em fúria, que só cessa quando o leão em questão é abatido pelas lanças dos Maasais. Nesse momento, o guerreiro que está oculto dentro de cada um deles é despertado, e eles não param até que o predador se torne a presa. Assim, o equilíbrio entre homem e animal prevaleceu por muito tempo, até que a caça ilegal invadiu as terras africanas, se tornando cada vez mais comum. Uma quebra na roda da vida colocou em risco os animais mais temidos, e agora, aqueles que antes eram seus opositores se tornaram seus maiores guardiões. Porém, para chegar até aqui, muito sangue foi derramado. Hoje, no Ordinário Selvagem, você irá conhecer como alguns guerreiros Maasai, que antes caçavam leões, se converteram em seus protetores, sendo reconhecidos como os aliados mais improváveis do reino animal. Clique no like e vamos nessa! Os olhos de Saitote admiravam seu pai, um guerreiro Maasai que protegeu sua aldeia inúmeras vezes de devoradores de homens. O menino presenciou seu pai abatendo a fera que levou a vida de sua irmã mais nova, e mesmo que seu herói tenha saído tão ferido dessa luta, ele ainda era o homem que Saitote queria se tornar. O garoto sabia que um dia chegaria sua vez. Os anos se passaram e seu pai faleceu de maneira mais honrada que um guerreiro Maasai poderia almejar, em uma batalha entre homem e fera. Ao sepultar seu pai, Saitote prometeu que ele faria um trabalho maior e que seria ainda mais reconhecido. Desde então, Saitote tentou aprender tudo o que pudesse com os anciões, como rastrear animais, como lutar com eles e o mais importante, tudo sobre leões, que eram seu principal alvo. Aos 21 anos, era o momento de Saitote provar seus conhecimentos, mas também sua força. O rapaz foi encaminhado para a mata. A ordem era clara: retorne apenas com um leão abatido em seus braços. Caso contrário, você nunca se tornará um homem. Saitote caminhou por horas entre planícies de vegetação espinhosa e pequenas colinas pedregosas, mas não avistou nenhum opositor para provar que ele já seria digno de ser chamado de homem. Ao cair da noite, Saitote se sentiu cansado, e o sono começou a querer fechar suas pálpebras. O rapaz sabia que subir em uma árvore para descansar não seria uma boa ideia, pois são nelas que os leopardos se escondem dos leões. Se manter no solo, sem fogo para iluminar a sua volta, era ainda pior. E dormir, mesmo que por poucos minutos, poderia significar o seu fim. Para se manter desperto, Saitote começou a imaginar os piores cenários que poderiam ocorrer com ele, e uma descarga de adrenalina se encarregou de manter os seus olhos bem atentos. Isso foi o bastante para o jovem perceber uma sombra enorme se movendo na escuridão. Após observar por alguns instantes, ele não teve mais dúvidas. Era um leão. Saitote não podia fugir. Estava escuro demais para que ele tentasse a sorte. O leão era mais veloz e enxergava melhor no escuro. Se ele corresse, estaria assinando seu atestado de óbito. A alternativa era aguardar o felino se aproximar e fazer aquilo que era sua tarefa: abatê-lo. Ou ser abatido por ele. Olho por olho,
dente por dente. Essa frase nunca fez tanto sentido mediante ao cenário que estava se desenrolando na savana noturna. A sombra enorme que antes estava distante, agora estava bem na frente de Saitote, e uma respiração quente batia em seu peito. O leão atacou primeiro, cravando suas garras no ombro do rapaz enquanto tentava abocanhar o seu pescoço. Graças à agilidade e inteligência de Saitote, para se defender, ele colocou um de seus facões bem à frente do seu pescoço, com a parte do corte para frente. No momento em que a boca do leão se aproximou, Saitote cortou seus lábios, afastando a fera que rugia de fúria e dor. O jovem aproveitou a oportunidade para terminar o serviço. Não foi simples, mas teve êxito. Agora, Saitote não era mais um menino, e sim um homem, um verdadeiro guerreiro Maasai. Ele seria recebido em sua tribo com festa e conseguiria cumprir a promessa de fazer um trabalho ainda mais importante que o seu pai fez no passado. O homem ficou ali até o amanhecer. Por sorte ou por proteção dos deuses, nenhum outro predador apareceu, nem mesmo as hienas foram atraídas pelo cheiro de sangue. Na manhã seguinte, Saitote viu que estava muito ferido. Mesmo assim, ele conseguiu levar a cabeça da vítima como prova que sua missão estava concluída. Seus ferimentos se curaram em poucos dias, e o guerreiro estava pronto para dar continuidade ao seu trabalho. De seus 4 irmãos, Saitote era o único que tinha sobrevivido à noite na savana, provando que sua coragem era real, mas sua determinação a superava ainda mais. O que ele não sabia é que o destino reservava um caminho muito diferente para ele, e que de assassino de leões, ele se tornaria um guardião desses felinos. Então, Saitote, um homem Maasai, abateu 5 leões ao longo de sua vida, usando lanças e facões. Essas caçadas eram muito perigosas, pois para concluir o seu objetivo, Saitote tinha que enfrentar uma luta corporal com o maior felino da África. Ele conta que sentir a respiração de um leão bem na altura do seu peito é pavoroso, e ter sua pele dilacerada pelas garras desse animal que está lutando por sua defesa é a maior dor que ele já sentiu. Os guerreiros Maasai que conseguem a proeza de abater um leão são homens raros e muito corajosos. A maioria deles perde sua vida no processo ou sai tão ferido da batalha que acaba sucumbindo por infecções causadas pelos ferimentos profundos. Um Maasai só se coloca nessa batalha quando um leão abate seu gado ou se torna um devorador de homens. Além dessa situação, quando o jovem Maasai completa 21 anos, ele vai para a selva a fim de abater um leão para ser considerado homem pela tribo. Mas a escolha deve ser um leão jovem e solitário, que ainda não formou sua coalizão e que tem pouca experiência de luta, para que o Maasai tenha chances de sobreviver. Porém, nem sempre eles encontram um jovem leão os esperando no caminho. Na maioria das vezes, o destino é cruel e os coloca frente a frente com coalizões que os devoram. Se concluir a tarefa, ele é visto como homem. Porém, a maioria não se torna guerreiros, optam por outras atividades, como pescadores, por exemplo. Saitote abandonou a prática de caminhar quilômetros de distância pelas aldeias, as defendendo dos leões enfurecidos. Agora ele caminha quilômetros de distância para proteger esses felinos de nós. Mas o que aconteceu para que tudo mudasse drasticamente? O número de leões africanos tem caído agressivamente nos últimos anos. A caça ilegal possui um mercado muito lucrativo, não só pela venda da pele do leão, mas principalmente por milionários que querem ir a terras africanas para caçar sem precedentes. Dentro de reservas de caça, você tem datas e diretrizes a seguir, como por exemplo, não caçar leões em idade reprodutiva, abater somente os mais velhos, por uma questão de equilíbrio. E a adrenalina de encarar um leão em seu ápice de força faz com que dezenas de pessoas paguem milhões de dólares a guias clandestinos para os levarem em terras selvagens e simplesmente atirarem contra os leões, muitas vezes abandonando seus corpos ali mesmo. Essa atividade cruel e ilegal, somada ao costume Maasai de abater leões quando eles se aproximam de suas aldeias e em seu ritual de passagem para a vida adulta, aumentou ainda mais as baixas do rei da selva, diminuindo seus números.
Contra caçadores ilegais não há muito o que se fazer, pois eles podem tirar a vida de quem se opuser. Então, trabalhos de conscientização foram feitos com os guerreiros Maasai e uma profissão remunerada oferecida a eles. Ao invés de abater leões, por que não protegê-los? Saitote abraçou a ideia. Ele caminha seus quilômetros diários rastreando os grandes felinos. Além do seu conhecimento, ele usa aparelhos de radiotelemetria que capta frequências no solo, indicando uma provável localização de animais. Quando o leão é detectado, Saitote avisa via rádio para a ONG que ele oferece seus serviços e é o intermediador entre a vida do leão e as pessoas da aldeia. Se medidas de proteção não afastarem o felino, como fogueiras e cercas, a ONG realoca o animal para um local mais afastado. Assim, nenhum humano precisa abater o animal para proteger sua vida ou seu gado, e essas vidas humanas também continuam preservadas, o que é muito importante. Assim como Saitote, outros guerreiros Maasai tornaram-se guardiões dos leões. Talvez o rei da savana tenha uma esperança de continuidade e um futuro promissor, já que agora ele tem os mais habilidosos guerreiros africanos ao seu lado. Talvez esse seja o início do equilíbrio entre homem e natureza se restabelecendo. Para ir mais fundo no assunto, veja essa incrível matéria no site Biographic. O endereço digital aparece agora aí na sua tela. Comente o que achou e se gostou, já deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.